Minha conversa hoje é com o André Demarco, ele é diretor de autorregulação da BSM Supervisão de Mercados e vai explicar para a gente o que é o MRP. Eu, se fosse você, não perdi essa conversa, hein, que você vai conhecer um mundo aí de investimentos que vai te ajudar muito a navegar nesses investimentos em ações e não só em ações. André, muito obrigada, viu, por atender aqui nosso pedido insistente dessa conversa. Gina, obrigado a vocês pelo convite e é um prazer falar com vocês aqui e com todo mundo que vai nos ouvir. Como eu disse aqui na abertura, André, eu acho que tem. Eu queria explicar o que é a BSM, a importância dela e o que é o MRP. Eu tenho entrevistado alguns advogados por conta dos eventos que aconteceram de mercado nos últimos Certo. meses, e todos eles falam assim: não, o primeiro caminho é o MRP. E me falaram muito bem do MRP. Então, vamos contar para essa galera o que é o MRP. Então, tá bem, eu vou começar explicando o que é a BSM, né? A primeira coisa é que a BSM, a sigla BSM, não tem uma tradução direta, né? A BSM cumpre a função de ser o autorregulador dos mercados organizados administrados pela B3. Então, seja mercado de bolsa ou segmento listado, como a gente chama hoje em dia, seja mercado de balcão organizado ou segmento de balcão, ambos é dever da BSM supervisionar duas grandes linhas de entidades. A primeira, a própria B3, como a entidade administradora de mercado, ela é supervisionada pelo regulador e também pela BSM. A BSM faz um trabalho complementar em relação ao trabalho que deve ser feito pelo regulador. Em complemento a essa supervisão AB3, também é dever da BSM, não é uma escolha, supervisionar os participantes que detêm outorga de acesso, ou, portanto, acessam a B3, para realizar as operações em nome próprio e em nome de seus clientes. Também, de novo, seja em mercado de bolsa, seja em mercado de balcão organizado. Quando eu falo participantes, só para deixar mais claro, são as corretoras, são os bancos, são as distribuidoras de títulos e valores imobiliários que atuam nos mercados da B3 realizando transações, né? Transações em pregão eletrônico, realizando operações de liquidação de operações feitas em pregão ou realizando transferências de titularidade na central depositária, por meio do serviço de um custodiante. A BSM ela nasce da regulação, ela nasce, a essência da autorregulação surge lá na Lei 6385, né, uma lei super antiga, de 1976, mas super presente nos dias de hoje. E à medida que o tempo vai evoluindo, né, em 2007, com o evento da desmutualização das bolsas no mercado brasileiro, né, que foi o surgimento da regulação da CVM para esse fato, a BSM ganhou autonomia administrativa, né, independência administrativa e de financeira para executar o seu trabalho. Foi aí que surgiu o CNPJ da BSM como uma empresa independente, mas realizando o trabalho que já era realizado anteriormente, que é supervisionar e fiscalizar os participantes dos mercados que a B3 administra. Então, é um trabalho complementar ao trabalho do regulador, né? Nós temos um alcance limitado aos participantes, aos diretores, operadores, assessores de investimento, consultores, analistas, que são as figuras reguladas. Nós não alcançamos, né, no nosso dever de atuação, os investidores. Porém, nós subsidiamos a CVM com todos os dados transacionais que foram registrados na B3. É um trabalho muito importante, né, destacado que não é uma escolha, a autorregulação é um dever estabelecido na regulação. Tem dois tipos de autorregulação, tem a autorregulação obrigatória, que é o caso da BSM, e tem a autorregulação voluntária, né, que é uma opção de quem se associa a quem presta o serviço de autorregulação. André, eu diria que nesse momento específico, né, e quando eu falo nesse momento, nos últimos meses, no último ano, em que você vê, por uma série de motivos que não vem o caso agora discutir, mas você vê um regulador desidratado. Tanto que tem a ausência de um presidente da CVM até hoje. O papel da autorregulação ela ganha ainda mais relevância para que esse mercado, enfim, para que os participantes do mercado, para que os investidores tenham segurança, né? Sem dúvida, é o momento mais delicado, acho que, enfim, é um momento que vamos passar, vamos atravessá-lo,
E eu acho que nessa hora, é verdade, né, a autorregulação ela ganha mais importância, principalmente na questão da credibilidade, da confiabilidade, da atratividade, porque a regra já existe. A BSM, no seu papel de autorregulação, ela não cria regras, mas ela tem um dever muito importante de fazer com que as regras sejam cumpridas, né, dos dois lados da equação, tanto do lado do oferecedor de serviço, que é o que a gente denomina como participante da B3, tá, que é uma instituição financeira, como também do lado do investidor, que ele também tem deveres a serem observados. Então, é um mecanismo de confiança e de atratividade que gera proteção para ambas as situações, tanto do lado do investidor, como do lado do próprio participante. Então, é muito importante porque quando isso é acionado e quando isso é chamado para a mesa, isso dá mais segurança que a regra existe. Às vezes a regra precisa de algum ajuste, a gente também faz esse trabalho de comunicação com o regulador, quer dizer, escuta o que está acontecendo no mercado e dá mais velocidade às necessidades de alteração ou ajuste regulatório. A pior situação que pode existir, isso não é só para a autorregulação, é para o mercado de capitais, né? As pessoas desacreditarem que as regras existem e são cumpridas. E a consequência, talvez, o fim da linha dessa história é quem cumpre a regra tem um estímulo a não cumprir, porque quem não cumpre não tem nenhuma penalidade em relação a isso. Esse é um grande bem precioso, né? É um cristal que a gente tem que defender todos os dias, né? Um trabalho de comunicação assim intenso para mostrar a importância de se fazer do jeito certo, né? E a nossa experiência hoje mostra que algumas vezes não se quer fazer o certo e para isso existem os mecanismos que a gente chama de mecanismos de enforcement, né? De fazer a regra valer. Mas antes disso, tem os mecanismos de orientação, de educação, de treinamento, de persuasão, de dissuasão. E isso funciona muito bem. Funciona muito bem até muito antes de você ter um problema de fato materializado, entendeu? André, isso tudo que você está falando, acho que faz tanto sentido, sabe? Porque, principalmente, porque a gente vive num país que precisa muito do mercado de capitais para fazer investimentos. Quer dizer, você tem um Estado com a capacidade ali tomada para fazer investimento, não tem essa capacidade. O mercado de capitais é importantíssimo para os investimentos no setor produtivo, enfim, para fazer a economia funcionar. E você tem uma população envelhecendo, né? Você tem uma população que vai viver muito e precisa levar esse dinheiro para o futuro. E o mercado de capitais é o caminho para ela levar o dinheiro para o futuro. Quer dizer, é importante para que essa população não fique vulnerável lá na frente, né? É verdade, é muito importante a gente ter essa consciência, né? Cada vez mais a dependência de governo, enfim, de recursos públicos, de aposentadoria fica mais comprometida, né? Me lembro de, talvez 20 anos, eu estou aqui na Bolsa, no grupo da B3 e na BSM, há 34 anos, então a gente vê quanto que isso foi mudando, não só essa questão geracional, como a questão da responsabilidade, né? Então as pessoas precisam entender que formar uma reserva e ter essa reserva protegida na medida possível, né? No tempo, é uma condição de vida, de qualidade, de dignidade da pessoa lá na frente. Porque ela vai precisar disso, ela vai ter necessidade disso, e que seja da melhor forma possível, né? Eu acho que é muito importante. O André, isso que você falou da responsabilidade, eu sempre bato nessa tecla, porque é o seguinte: se você entra no mercado achando que você vai ficar rico da noite para o dia, e a internet, a tecnologia, ela, de um lado, ela democratiza a informação, mas, de outro lado, ela abre espaço para vir muita gente falando qualquer coisa. E aí, se você entra numa história dessa, quer dizer, e depois perde dinheiro, não adianta culpar o mercado, né? Exato, Você exato. não fez dever de casa, né? Você não estava Exatamente. preparado, ele não estava sabendo o que estava fazendo. Isso é muito comum. Olha, eu vou te contar que eu já peguei algumas. Nessa minha vida vintage, eu já peguei mas vários casos ali recorrentes de investimentos que viram moda e vira assim, a pessoa fala, vou ficar rico, e aí, enfim. É o que a gente fala, né? A melhor forma de se proteger é conhecer.
invariavelmente, indiscutivelmente. E às vezes esses momentos, essas modas, né, essas hypes que a gente vive, até por conta da evolução da comunicação, da forma de comunicação, do quanto raso é a informação para tomar decisão, ela precisa ser mais profunda. Então a gente vê, infelizmente, as pessoas aprendem, né? Elas aprendem às vezes o melhor jeito é aprender se preparando antes, mas algumas acabam aprendendo com erro, né? E o erro pode ser muito traumático, a ponto da pessoa desacreditar de todo um processo, de todo um sistema por conta de um evento. É Exato. muito importante se proteger conhecendo. E para conhecer, tem duas formas. Você é autodidata, você vai ler tudo que você encontrar e dificilmente você vai entender tudo, essa é a verdade, porque não é uma linguagem tão fácil de ser capturada pelas pessoas. Ou você tem que se aproximar de pessoas que têm de verdade a intenção de compartilhar o conhecimento. Né? O conhecimento só tem valor quando ele é compartilhado. Mas ele tem que ser Exato. compartilhado do jeito certo, né? Extraindo os conflitos de interesse, famosos conflitos de interesse entre quem está oferecendo e quem está adquirindo. Agora, nos últimos anos, eu diria até décadas, a Bolsa ela virou um hub de compartilhamento de conhecimento muito importante. Né? Vocês fizeram, que começou lá atrás com o Magliano e tal, Sim. vocês fizeram um caminho de compartilhamento de informações que eu acho relevante. E passa a ser uma referência, porque não está no hype, né? É uma Ah, instituição, né? exato. Mas é curioso, né, Mara? Porque conhecimento ele depende dos dois lados da equação. Tem que ter alguém disposto a transmitir, compartilhar, dividir o conhecimento. Mas do outro lado, isso só vai ser efetivo se tiver alguém disposto a consumir isso. Então, o que eu venho percebendo ao longo do tempo é que o conhecimento foi uma planta que a gente plantou lá no comecinho, que já floresceu, mas as pessoas agora, principalmente acho que esse momento que a gente vive de tecnologia geracional, as pessoas precisam ter mais interesse em conhecer as coisas. Não dá para... Alguém me disse que funciona assim. Né? Você precisa ter um pouco mais de profundidade para fazer as escolhas que estejam mais associadas e conectadas ao seu perfil. Então, entender isso não é trivial, né? Tem que ser devagar, tem que ser um processo evolutivo. De preferência, se você tiver algum evento inesperado que não comprometa toda a sua formação de poupança, que é um processo de aprendizado, né, com variáveis exógenas ao seu controle. Isso é fato. Vamos falar de MRP. Vamos lá. Eu, nos últimos meses, a gente fez uma série chamada Grande Mentira, falando sobre os casos de fraudes que tiveram no mercado, e eu conversei com muitos advogados, advogados de investidores que tiveram perdas importantes. E todos eles me falaram muito bem do MRP. E falaram: olha, o primeiro caminho é o MRP. Eles funcionam, eles dão respostas, é um mecanismo que funciona. O que é o MRP e o que o investidor pode esperar dele? Então, MRP, diferente da sigla BSM, né? MRP tem um acrônimo, é Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos. Ele é estabelecido pela regulação, está estabelecido pela CVM. Não é uma escolha de uma entidade administradora de mercado, de uma bolsa, ter o MRP, é um dever, né? Obrigatório para mercados de bolsa, segmento listado, como eu já tinha falado, e não é obrigatório, portanto, é opcional para mercado de balcão organizado, que foi uma das recentes evoluções do MRP do mercado da B3. Então, como o próprio nome diz, ele é um mecanismo de ressarcimento de prejuízo que se fundamenta em critérios de elegibilidade. Então, tem condições pré-estabelecidas na regulação que podem levar ao ressarcimento, mas esse ressarcimento é uma composição. Primeiro que tem que ser um critério que é elegível, depois tem que ter toda uma parte de apresentação de documentos, né, de comprovações necessárias para se tornar, de fato, o processo ser instaurado e ser julgado. Então, o processo do MRP é instaurado quando todos os elementos de atendimento da elegibilidade estão conferidos e quando as evidências daquele evento elas são entregues pelo investidor. Então, a primeira coisa que o investidor tem que ter na sua consciência é se proteger gravando vídeo, gravando tela, gravando mensagem, gravando informações que ele recebe em e-mail, em WhatsApp, depende do modelo da corretora que o atende, né? Porque isso aí podem ser, né? Mas podem ser instrumentos de prova.
para ele, de fato, ter direito ao ressarcimento. O ressarcimento em si, ele tem um limite estabelecido hoje em R$200 mil por evento, né? Cada evento que gerar um prejuízo é enquadrado como um evento, então, por evento, o limite é R$200 mil. E ele é um processo que, desde a solicitação, então tem a solicitação do MRP, isso já foi super modernizado, né, ao longo dos anos pela BSM. Hoje é um processo totalmente digital, feito de forma bastante amigável para o investidor. Isso era uma grande preocupação nossa, né? Se for muito complicado, isso daí afasta as pessoas, né? Elas dificultam as pessoas. Então tem que ser um processo muito simples e, ao mesmo tempo, cumprir as exigências regulamentares. A solicitação ela é feita, a solicitação chega na BSM, né, por meio de um sistema, nós avaliamos os fundamentos, se eles são atendidos, e se forem atendidos, essa solicitação se torna um processo. Se não forem atendidos, porque não tem as evidências necessárias, ou é um evento, por exemplo, uma coisa que as pessoas ainda confundem no MRP é perdas por conta de oscilação de mercado. Perdas por conta de oscilação de mercado não é um evento de ressarcimento. Esse é um risco que a pessoa que decide entrar no mercado de capitais, especialmente, não unicamente, em renda variável, tem que saber que está correndo. Né? É um risco inerente ao mercado. Inerente ao mercado. Então, esse tipo de ressarcimento não se aplica. Mas uma vez que o processo se aplica, ele vai ser iniciado, o rito processual vai ser iniciado, e nesta parte de rito processual existem comunicações da BSM, não só com o investidor, que a gente chama aqui de solicitante, mas também com a corretora, ou o intermediário que presta serviço para eles, que a gente chama de solicitada. Uma vez conferido todas as evidências e as documentações necessárias, o processo vai para julgamento. Quem faz esse julgamento em primeira instância sou eu, exercendo a função de diretor de autorregulação. Né? O tempo previsto na regulamentação hoje da CVM é de que um processo de MRP tem uma duração de, no máximo, 200 dias. Nós estamos hoje, na BSM, cumprindo esses prazos abaixo de 100 dias. Porque é um dever nosso ser eficiente, é um dever nosso, mas o que ajuda a gente a ser cada vez mais eficiente são as questões de sistema, são as questões de tecnologia e a questão de quanto a gente investiu na orientação do investidor para o uso do MRP. Por isso que você falou, e é verdade, as pessoas passaram a conhecer mais o MRP. Nos dois sentidos, quando usá-lo e quando não é cabível usá-lo. Porque no passado, talvez uns 5 anos atrás, muitas das solicitações não eram elegíveis, o que gerava um tráfego muito grande de análise sem ser conclusivo, né? Sem, de fato, proteger o investidor. Então, teve um processo de investimento, né, que a gente fez muito em treinamentos, em vídeos, em pílulas de conhecimento, em materiais de guia, na linguagem do investidor, para que ele conseguisse usar esse mecanismo da melhor forma possível. E aí, quando ele chega na fase de julgamento, e é julgado, o julgamento pode ser improcedente. Olha, essa solicitação, ela tem os critérios de elegibilidade, mas alguma coisa o tornou improcedente. Então, uma decisão é improcedência. Outra decisão é a parcial procedência. O indivíduo pede um ressarcimento de R$10 mil, por exemplo, só que o que é conferido a ele pelos autos do processo são R$5 mil. Então, esse é um caso de parcial procedência. E a procedência é exatamente o valor que foi solicitado na solicitação, é o que vai ser ressarcido ao investidor no limite de R$200 mil, que é o limite do MRP hoje. Uma vez decidido em primeira instância, ainda cabe tanto ao investidor quanto à corretora, ao banco, à distribuidora, que é a solicitada, cabe a esfera recursal. E a esfera recursal ela é acionada junto ao Conselho de Autorregulação da BSM. Em geral, a esfera recursal vai analisar todo o processo de novo e pode ou não reformar a decisão de primeira instância. Uma vez tomada a decisão de segunda instância, que é o Conselho de Autorregulação, essa é a decisão final. E ato contínuo, essa decisão e todos os elementos do processo, excluindo as informações de sigilo das pessoas, dos indivíduos, pessoas naturais, são publicados em nosso site, o que gera uma base importante de jurisprudência e de entendimento do mecanismo de ressarcimento de prejuízo. Então, é um processo que tem começo, meio e fim, e ele se retroalimenta à medida que o avanço do mercado vai acontecendo. E, ao longo dos anos, é claro, surgiram produtos novos, surgiram intermediários novos, surgiram formas novas de conexão, né, de execução de operações por conta dos investidores. Isso tudo, o mecanismo de ressarcimento de prejuízo, ele vai acompanhando essa evolução e fazendo as suas adequações do ponto de vista de julgamento e entendimento das regras. Né? Então, desde o surgimento do home broker lá atrás,
depois do surgimento do DMA, das operações automatizadas, né, usando algoritmos de transação, de negociação. Então, o RLP, o surgimento do produto, né, da oferta do RLP, o mecanismo de liquidação compulsória. O que é liquidação compulsória? O investidor precisa conhecer, porque ele geralmente ele entra no MRP dizendo eu não comandei a execução dessa operação. E é por isso que é compulsória, porque não depende da vontade dele. É um mecanismo, né, uma faculdade que as corretoras têm de proteger o risco sistêmico de mercado. Então, ele não comanda a operação, é verdade. Quem comanda, e isso consta do contrato de intermediação, que quem vai comandar isso, segundo a faculdade que lhe confere, é a própria corretora. Então, tudo que o mecanismo de ressarcimento de prejuízo, eu costumo dizer que, para nós, na BSM, talvez seja a maior escola de autorregulação que a gente tem hoje. Que são casos totalmente diferentes, em situações totalmente diferentes, e que vai dando consistência ao processo de supervisão da BSM. Nos últimos anos, cresceu a demanda no MRP? É a minha primeira pergunta. E a segunda é, qual é o índice de procedência que vocês têm hoje do que são demandados? Duas perguntas muito boas. Cresceu, ele sofre talvez alguma sazonalidade, né? Em alguns eventos específicos ele acaba sendo mais acionado, né? Em situações normais de temperatura e pressão, hoje a média de entrada de solicitações de MRP junto à BSM está por volta de 60 solicitações ao mês. Esse número já foi maior, mas também já foi menor. Em algum momento do ano passado, ele chegou a 30. Então, ele é um número que não fica estável o tempo inteiro, ele oscila. Óbvio que eventos específicos de situações de mercado geram solicitações adicionais. Do ponto de vista se a gente chamar isso de efetividade, mas de quantos casos que entram e saem como julgados procedentes, ou até mesmo parcial procedente, por volta de 20%. Né? Mas talvez o número mais relevante é o que não entra mais, que não faz sentido. A gente conseguiu eliminar aquele grande ruído de entrada que jamais seria um processo. A qualidade do que entra está muito melhor. Só que, obviamente, quando a gente junta os eventos e os documentos, né, que compõem o auto do processo, muitas vezes faltou uma captura de alguma coisa, teve um evento que faltou conhecimento do investidor, ele julga, ele entende do lado dele que ele tem valores a receber, mas o critério de elegibilidade não foi atendido. Então, tem um processo de conhecimento, de entendimento, e muitas vezes pode acontecer também a relação entre o prestador de serviço, que é a corretora, banco ou distribuidora, e o investidor, também pode ser resolvida fora da esfera do MRP, junto à área de atendimento da instituição financeira ou junto à área de ouvidoria da instituição financeira. Muitas vezes, levar o processo para o MRP é custoso em tempo e, obviamente, em grana, em dinheiro, né? E muitas coisas mais de relevância menor são resolvidas diretamente no processo de atendimento ao cliente da instituição financeira. Uhum. De repente, tem se mostrado cada vez mais sólido, forte. Prova disso que a gente decidiu, até por uma solicitação da própria B3, começar um processo de diferenciação dos mercados da B3 e estender o MRP ao mercado de balcão organizado, que pela regulação isso não é obrigatório. E o primeiro movimento, porque a gente entende que tem mais alguns aí a serem feitos, a gente precisa fazer o começo e entender um pouco dessa reação, né? Foi estender o MRP aos derivativos de balcão. A gente costuma falar derivativos de balcão, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, né? Não Mas sabe talvez nem que faz mal com leite, né? Exatamente. Mas talvez o mais próximo aqui é um produto de balcão que começou a ser muito oferecido para investidores, pessoas naturais, foram as opções flexíveis, que são aquelas opções não padronizadas. E aí a gente falou, aqui tem um trabalho importante de proteção do investidor, porque é um produto diferenciado, não é um produto padronizado, tem condições de entrada e de saída bilaterais entre a instituição e o investidor, e foi o primeiro movimento. Tem dado muito certo, porque era um caso que a gente queria entender como é que ia ser a reação do mercado, mas a gente tem aqui como estudo, esse ano de 2026, ampliar ainda mais para os mercados da B3 a proteção, o mecanismo de ressarcimento de prejuízo, a proteção ao investidor para o mercado de balcão organizado. Aí eu estou falando de valores imobiliários de mercado de balcão organizado, estou falando de debêntures, CRIs, CRAs, cotas de fundo, e é um processo importante que reforça ainda mais a credibilidade, né, do mercado que a B3 administra hoje.
E expande a base, né? Você sabe que quando eu comecei no jornalismo econômico, o diretor do Banco Central era o Armínio Fraga, ele era diretor do Banco Central e estavam regulando derivativos, né? E Sim. era aquela coisa ali que você ficava, meu Deus, o que é isso? Tá? E acaba sendo, derivativos ele acaba vindo para o mercado muito com uma visão do especulador, e que de fato serve a especulação, a alavancagem. Mas ele tem um papel importantíssimo de proteção, de hedge, De hedge, lógico. e que E eu a acho alavancagem de investimento de longo prazo, né? A depender exatamente, do prazo de vencimento do derivativo. Mas é verdade, é uma distorção dizer que derivativo é só de especulador. Especulador é uma das figuras que, inclusive, tem um papel importante de fomentar a liquidez. exatamente, Porque ele toma exatamente, risco em pouco tempo. Então, ele está sempre ou fazendo operação de compra ou fazendo operação de venda. exatamente, exatamente. Bem, para a gente estar caminhando aqui para o fim dessa conversa, a tua experiência mostra que, do que você vê, do que se tem visto, os prejuízos que chegam ao MRP são mais consequência de falhas das corretoras e intermediários ou de decisões equivocadas dos investidores? Assim, quando eu falo equivocadas, é de falta de informação, de conhecimento, de falta de ter ido buscar mais informação. Ou seja, está num, numa aplicação que definitivamente não era para ele, não sabia o que estava aplicando. Perfeito. Com certeza eu te diria que é o segundo. Então, tem aqui um trabalho importante, né, de informação, de educação, que deve ser feito, e a Bolsa já faz isso há muito tempo, como você mesmo já chamou a atenção, mas também tem que ser feito pela indústria de distribuição, de intermediação. Né? Só que, de novo, eu volto ao mesmo ponto. O investidor, por sua vez, tem que entender, tem que buscar esse conhecimento. Né? E não, alguém me falou que é uma boa, eu vou lá e faço a mesma coisa. Isso não existe. Né? Não existe. Eu sou do tempo que dica ninguém dava, né? Você poderia até saber, mas você não dava, porque você dava dica, você dividia o lucro da operação. Então, no final, ou ao final, existem sim alguns processos de comunicação que cada vez precisam de mais cuidado por parte da indústria, né, de corretoras, principalmente porque os investidores não têm um perfil homogêneo. Os investidores são totalmente heterogêneos, tem gente que conhece mais, tem gente que conhece menos. E o mecanismo de ressarcimento de prejuízo é uma proteção a qualquer investidor, seja investidor natural, seja investidor pessoa jurídica, seja investidor brasileiro, seja, inclusive investidor estrangeiro também tem direito à solicitação de MRP. Então, eu acho Investidor que qualificado também? também. É que, ó, é uma questão óbvia, esses caras conhecem mais, então eles não entram tanto em Acessam situações, menos. né? Mas, assim, não é, é uma falácia dizer que o MRP é só para a pessoa física. Não é verdade isso. Mas, voltando à sua pergunta, para concluir a resposta, eu acho que hoje tem mais casos onde o investidor foi um pouco descuidado no conhecimento, no produto, na leitura do contrato, das cláusulas do contrato de intermediação, das situações de estresse, porque o céu não é o tempo inteiro um céu de brigadeiro. Né? E ele tem que se preparar para os momentos mais difíceis, momentos em que a volatilidade cresce, em que tem um evento de liquidação, por exemplo, em uma instituição, o que ele está protegido, o que ele não está protegido, né? Os recursos que ele deixa em conta de registro, são operações que vieram da Bolsa, não são operações que vieram da Bolsa. Então, tem vários mecanismos que ele tem que entender para que, quando a situação se materializar, ele não só está mais informado, como ele consegue exercer o seu direito de forma mais eficiente. E conhecer, né, no que está investindo, né? Não é isso atrás do hype, né? Saber exatamente o que é aquele investimento, qual é o risco do investimento. Eu É isso vejo mesmo. muita gente que faz aplicações em coisas que não faz a menor ideia do que seja, vai só na onda de que vai ganhar muito dinheiro rápido. E aí Ou e às hoje vezes até faz ideia do que seja, mas não entende como aquele produto se adequa ao seu perfil, uhum, uhum. né? Então não faz sentido. Por fim, para a gente encerrar essa conversa, o que você diria para o investidor? Quer dizer, que tipo de documentação ele tem que ter, ele tem que sempre buscar na hora que vai fazer o investimento, para estar protegido na hora, se ocorrer algum prejuízo, ele saber, ele ter isso documentado. Quer dizer, quais são os documentos, quais são as provas que ele tem que sempre ter
sempre observar? Muitas vezes ele precisa tirar, em uma situação que ele está executando uma operação e por algum motivo a oferta, né, a ordem dele não foi executada, resgatar o print da tela com o horário, a data. São informações importantes que você tem um momento para fazer, você não consegue fazer depois. É óbvio que o nosso trabalho aqui de supervisão vai buscar trilhas de auditoria, trilhas de sistemas, né, que tragam a comprovação. Mas se ele trouxer as evidências do que aconteceu naquele momento em que aconteceu, seja print de mensagem de celular, mensagem de e-mail, tela de negociação, de sistemas de negociação que são oferecidos para ele, porque cada vez mais a execução deixou de ser um trabalho fora do próprio investidor. Quando a gente criou o home broker, né, no Brasil, que foi em 1999, a gente já tinha um grande dilema a ser resolvido, que era a execução independente das operações de compra e venda. Isso só foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo, o home broker mudou até de nome, né, ele virou DMA, que é o acesso direto ao mercado, né, mas ao final, a execução, quem aperta o botãozinho para fazer a operação, cada vez mais é o próprio investidor, né, e ele tem que fazer isso de forma natural, preferencialmente sabendo o que está fazendo. Então, se ele conseguir juntar os documentos, mas eu não sabia que ia dar um problema, mas ele vai aprendendo em quais momentos é importante ele ter as evidências, né? Entender como é que aciona o canal de atendimento do participante que o representa, da corretora que o representa. Esses diálogos com a corretora, provavelmente uma disputa, uma discussão de prejuízo, todos eles serem documentados, serem gravados, que tudo isso comporá, sem dúvida alguma, o que a gente chama de autos do processo. E muitas vezes a questão se torna evidente em função desses documentos. Mas, sem dúvida, o que o investidor não pode deixar de fazer nunca é ler. Ler o contrato de intermediação, ler os seus direitos, ler sobre um produto, condição de liquidez. Né? É muito importante ele saber quando eu precisar monetizar esse meu ativo. Né? Eu comprei uma ação, eu tenho um ativo. Agora eu preciso de dinheiro, eu vendo essa ação para ter o dinheiro. Quais são as condições que ele faz isso? Ele faz isso contra o mercado ou ele tem que fazer isso única e exclusivamente com quem deu liquidez para ele entrar no mercado? São situações totalmente diferentes. Eu consegui um comprador entre milhões ou eu tenho um único comprador de um cara só. Né? As condições de preço são muito afetadas por essa liquidez. André, em 2026, até agora, você está vendo um aumento? Quer dizer, o episódio Master, do Banco Master, provocou um aumento de demanda no MRP? É natural, quando você tem um processo de liquidação, né, comandado pelo Banco Central, é natural que as pessoas... A gente tem um prazo de até 18 meses, tá? Mas, nesse caso, é natural que depois de um mês, mais ou menos, comecem a chegar casos de MRP, né, de solicitação de prejuízo. A gente tem um critério de análise importante, né, o dinheiro em conta, o ativo em posição de custódia, esse daí não se mistura. Esse aí o liquidante vai comandar a transferência do ativo da corretora A para a corretora B e o ativo continua na propriedade do investidor. Né? Agora, se o investidor tinha recursos financeiros em conta de registro, esses recursos são protegidos pelo MRP no limite de R$200.000. Então, teve sim uns casos de MRP, eu diria para você, perto de 100 casos que a gente teve até agora. Acho que o grande movimento, eu diria que já diminuiu, né? Porque nós estamos aí no mês de abril, então já passou o grande movimento. Mas nada diferente do que a gente espera. É óbvio que, a depender da capilaridade da instituição financeira, esse movimento pode ser mais intenso, mas nada diferente do que uma liquidação extrajudicial, que já aconteceu no passado, com outras situações, trouxe de aprendizado para o mercado e para a BSM. No caso, ele recorre ao MRP, não é no CDB. CDB ele recorre ao FGC. MRP é um mecanismo de ressarcimento em função dos critérios de elegibilidade, né? E um deles é a liquidação extrajudicial. Agora, o risco de quem emitiu aquele ativo, esse não é um evento de cobertura do MRP. Então, eu comprei o CDB de uma instituição financeira. A instituição financeira foi decretada a liquidação extrajudicial, esse é um mecanismo do Fundo Garantidor de Crédito. Eles não se confundem, eles são com propósitos bastante diferentes. Agora, eu comprei uma ação e vendi essa ação hoje, e amanhã é decretada a liquidação extrajudicial, o produto dessa venda, que é dinheiro, né, eu tenho cobertura no MRP. Porque vai para quem faz a liquidação é a corretora, né? Exatamente isso. André, muito obrigada por essa conversa. Eu espero ter você mais vezes aqui no canal, ajudando a gente a entender esse mercado. Muito obrigada pelo seu tempo, viu?
Obrigado a vocês. Prazer falar com todos. Até a próxima. Até a próxima.